Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Cara, que ódio que o Lucas Banzoli tem pela igreja. Eu não sei, cara. O cara só faz vídeo falando mal dos padres, falando mal da doutrina, falando... Cara, poxa, meu, é difícil, pô. Padre Paulo Ricardo cria espantalho para vender curso refutando o protestantismo. Olha só. Oi gente, aqui é o Lucas e o Padre Paulo Ricardo, nosso padre favorito aqui do canal, está fazendo um novo curso. Eu não sei, cara, aqui tem pessoas que dão crédito a esse tipo de espantalho. As pessoas estão ganhando, lucrando, falando mal da igreja, cara. Simples, pô. O foco não é salvar almas, o foco não é levar o povo para a verdade, a verdadeira igreja, não. O foco é falar mal da igreja, pô. Simples, pô. Eu pesquisei 200 vídeos do Lucas Banzoli, 200 vídeos falando mal da igreja. Já passou já, né? Lucas Banzoli, João Oliveira, Rafael Pablo, você pega lá os adventistas, você pega todas essas classes dessas igrejas, fundamento de homens. O único foco deles é perseguir a igreja, pô. O protestantismo tá certo? Se o protestantismo estiver certo, não tinha divisão. Os caras querem se passar como a igreja de Cristo, pô. Mas Cristo não confiou a verdade à boca desses espantalhos, desses apologetas de internet que não leva o povo para o caminho da salvação, para a verdadeira igreja. Pelo contrário, fica criando esse conteúdo que não agrega nada a ninguém, pô. Simples. Eu penso assim, eu servo Roberto. Por que eu faço esse vídeo? Para você entender o quê? Para não cair nessa sedução, nessa malícia desses doutores. Olha só. Atacando o protestantismo e logo de cara ele trouxe aqui esse trailer aqui do curso dele, onde ele já mostra todos os espantalhos, todas as falácias, todas as distorções que ele vai fazer. Então vamos, sem mais delongas, vamos colocar aqui o vídeo dele pra gente comentar, que é um argumento que eu já vi muitas e muitas vezes católicos trazerem. Aliás, é um dos mais comuns e até onde eu sei eu não tenho um vídeo específico só sobre isso, então é muito oportuno esse vídeo, mas já vai deixando o like desde já pra você não se esquecer e bora lá pro vídeo, vamos ver. Jesus, antes de subir ao céu, disse à sua igreja: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu não posso achar que Jesus se esqueceu da igreja. Jesus diz: eis que eu estou... Ô, Padre Paulo Ricardo, você está errado, Padre Paulo Ricardo. A profecia é com a reforma protestante. Simples entender isso, Padre Paulo Ricardo. Você está errado, Lucas Banzoli está certo. Pelo amor de Deus, cara. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Aí Jesus esquece essa promessa, fica 1500 anos passeando, esquecido da igreja. Aí quando aparece o Lutero em 1517, ele diz: minha promessa, deixa eu voltar lá na igreja. Olha a distorção que ele faz, minha gente, é inacreditável. Distorção aonde, ô Lucas Banzoli? De saber qual evangélico é esse que ele toma como referência, que diz que Cristo abandonou a igreja por 1500 anos, depois veio Lutero lá e restaurou. Quer dizer, ele nem tem a vergonha na cara de usar um argumento que não seja um espantalho descarado, que você nunca vai encontrar, talvez, assim, o protestante mais leigo do mundo, assim, talvez tenha alguma chance de dizer alguma coisa que não seja totalmente distante disso. Agora, perceba que ele vai sempre tentar objetar a versão mais caricata possível do protestantismo. Ele nunca vai tentar objetar aquilo que evangélicos de fato dizem. Que isso, aliás, é uma coisa de gente... O evangélico não diz o quê? Como, por exemplo, os vídeos de Augusto Nicodemo diz que a igreja católica se corrompeu. Aposta toda a fé. A reforma protestante, eu lembro da reforma protestante, é isso. Que a igreja católica aposta toda a fé. É sobre isso que o Padre Paulo Ricardo está falando. Olha só. Vamos provar de Bíblia que você não prova de Bíblia. Mateus 28. Olha só. 28. Olha só. 19, 20. Ide, pois ensinai todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó. Ensinai, você vai tudo. O que vos escrevi. Eis que estou convosco
todo dia, até o fim do mundo. É sobre isso que o padre Paulo Ricardo está falando. O Espírito Santo assiste a igreja. O Espírito Santo vai estar na igreja, na esposa do Senhor, até o fim do mundo, até a vinda do Verbo. Mas o protestantismo fala o quê? A igreja católica se apostatou da fé. Como a igreja se apostatou da fé? Que o próprio Espírito Santo assiste a igreja. Falácia protestante. O Lucas Gonzalez disse que não, é o espantalho do padre Paulo Ricardo. Simples. A profecia foi para quem? Atos Apóstolos 2 desce quem? O Espírito Santo. A quem? Atos Apóstolos 2? Que Cristo escolheu, que Cristo capacitou. Não, a profecia é 1517 com a reforma protestante. Porque Martinho Lutero, ele voltou à origem, porque a igreja católica se apostatou da fé. Então o Espírito Santo estava dormindo até 1517. A profecia não é o fundamento dos apóstolos, a profecia é igreja protestante. Doutrina protestante, fundamento protestante. A profecia foi confiada a quem? A igreja. Que tanto Paulo fala no 1 Timóteo 3,15 que é a igreja coluna sustentada a verdade. Efésios 3,10, a divina universidade espiritual é conhecida da igreja. Efésios 3,10, Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profeta tendo por pé de ângulo o próprio Cristo. Coríntios 2,28, constituiu primeiramente os apóstolos. Mateus 16,18, sobre ti Pedro edificar uma igreja. As apóstolos 2,14, primeiro pregar ali Pedro. João 21, do 15, 17, vai dada ao pastor e a São Pedro. Então, essa falácia protestante, falar que o protestantismo trouxe a raiz, a origem, é uma farsa. Porque não foi confiada a divisão. E a verdade não foi confiado a esses doutores que nem têm o fundamento dos apóstolos. Certo? Lucas Manzoni cada vez se supera, hein? Isso, aliás, é uma coisa de gente covarde, né? Que pega a versão mais caricata possível do lado contrário e vai bater nessa versão caricata, né? Como um tipo de espantalho. Vamos ver o texto que ele está usando, tá lá em Mateus 28, que ele vai dizer o seguinte: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora é interessante, né? Jesus falou, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, o que o padre leu? Eu estarei sempre com a Igreja Católica Apostólica Romana até o fim dos tempos. Quer dizer, ele enxerga a Igreja Romana aqui num texto que simplesmente não fala nada sobre a Igreja Romana. Fala de vocês, ou seja, dos cristãos. Cara! Ensinai a observar tudo. Ok? Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Se pegar Mateus 28, 16, aos 11 discípulos foram para a Galileia. Para a montanha de Jesus. Para a montanha. Jesus lhe tinha designado. Quando os viram, adoraram. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, disse-lhe: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, referindo a quem? Aos apóstolos. Queria edificar a igreja católica apostólica romana. Mas ali não está falando que é a igreja católica. Os caras que estão ali, ide e anunciar a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a Igreja Católica. Não. Olha só. Ide está falando para quem? Para os apóstolos. Os apóstolos estão edificando o quê? A Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que 1 Pedro 5,13, que é a Igreja eleita. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. A quem foi confiado? Especificamente ao fundamento dos apóstolos. Olha a manobra, o esgoto do Dr. Manzoni. E aqui está o erro básico dessa gente, porque eles literalmente não sabem o que é igreja. Eles acham que o conceito de igreja na Bíblia é uma instituição religiosa. E eu nem... Constituiu primeiramente, 1 Coríntios 2,28, os apóstolos. Então tem uma instituição, tem uma hierarquia. As apóstolos, 1 Coríntios 12,28. E tanto que Paulo fala, essa igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Estou discutindo se é a instituição deles ou não, porque existem várias. Mas eles impõem um conceito de igreja que é um conceito alheio ao... Várias aonde? Várias existem no protestantismo. Fundamento de homens. Novo Testamento. Eu tenho um artigo sobre isso de muito tempo atrás. A igreja somos nós, não uma instituição, denominação, templo ou hierarquia. E ali eu vou mostrar, por exemplo, a própria concordância Strong vai trazer para a eclesia o significado básico de a totalidade. Lucas Manzoni, tô pegando sua cara, usa a Bíblia, cara. Olha só. 1 Coríntios 12,28,
A igreja sou eu. Aonde? Você é templo do Espírito Santo. Só. 12:28. Ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os autores. Depois, os que têm o dom dos milagres. Dom de cura. De socorrer, de governar. Ó. E de falar diversas línguas. Ó. Olha só que interessante. A hierarquia da igreja que instituiu. Muito diferente da reflexão que o Lucas Donzal quer passar. A igreja sou eu. Você que é o padre, você que é o bispo. Você é templo do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. E ali eu vou mostrar, por exemplo, a própria concordância de Strong vai trazer para a eclesia o significado básico de a totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. E não de uma placa de igreja, A ou B, seja lá qual for. Aí quando a gente vai na... Mostra a placa da igreja católica, não tem placa. Tem placa universal, Assembleia Triangular, a sua denominação que você frequenta, etc. própria Bíblia, olha que coisa interessante, Efésios vai dizer, igreja que é o seu corpo. Então, pra gente saber o que é a igreja, basta saber o que é o corpo de Cristo, certo? Será que alguma vez... Simples. A igreja é o corpo de Cristo, corpo místico. A igreja é a esposa do Senhor, em sintonia com Colossenses 2 com a cabeça e com os membros, com as comunidades. Diferente. Paulo diz que o corpo de Cristo é a instituição católica romana. Vamos ver, lá em 1 Coríntios 12, ele vai dizer, ora, vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo e quando ele vai definir o que é o corpo de Cristo, ele não diz que é uma denominação específica, uma instituição, muito menos a instituição romana. Ele diz que são vocês, ou seja, os próprios cristãos é que são o corpo de Cristo. Cada um individualmente é como se fosse um membro desse corpo e coletivamente eles formam aquilo que a gente chama de igreja. Então a igreja somos nós, são os cristãos reunidos em qualquer parte do mundo, e não uma instituição específica, uma placa de igreja. A gente nota isso, por exemplo, em vários textos, onde inclusive Paulo vai dizer, a igreja que se reúne na casa deles. Peraí, você acha que a igreja romana, a instituição católica apostólica romana, estava reunida na casa de uma pessoa? Como seria possível uma coisa como essa? Não, aí você tá manobrando, fazendo distorção, ô hereges. Ó. Coríntios 12:12, ele usou o termo Coríntios 12. Paulo, ele é o quê? Católico. Paulo é perseguido e estava em igreja. Atos após 22:4, perseguido de morte essa doutrina. Ele, perseguidor da igreja, certo? Assolava a igreja. Olha só, Coríntios 12:12, ó. Olha só, porque o corpo é um todo, com muitos membros. E todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo, ó. Assim também é Cristo, ó. Um só corpo. Os membros são diversos, são vários. Que é esses membros? As comunidades. Como, por exemplo, a comunidade aos Coríntios. Como, por exemplo, a comunidade aos Gálatas. A comunidade aos Efésios. A comunidade a Tessalonicenses. A comunidade aos Timóteo. Em sintonia com a igreja mística. Com o corpo místico. Porque, ó, se você for seguir ó, Coríntios 2:12, Coríntios 2:13. Em um só Espírito fomos batizados. Porque é um só Espírito. Efésios 4:5, uma só fé, um só batismo. Todos nós, para tornar um só corpo. Olha só. Judeus ou gregos, escravos ou livres. E todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Ó. Coríntios 12:12, aqui você vê 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Ó. Mistérios são diversos, mas um só Espírito. Ó. Também diversas operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado ao Espírito, a uma palavra de sabedoria, a outra, etc, etc. Você vai entender o quê? A unidade. Porque Paulo fala, 1 Coríntios 1:10, não podemos ter divisão. Por que vocês têm divisão, Lucas Donzoli? Ah, eu sou a igreja. Você é a igreja mesmo? Você é o diácono? Você é o bispo? Nós somos templo, Coríntios 6:19-20, do Espírito Santo. Tem diferença. Templo de pedra que congrega, que é a igreja com muitos membros, e o templo do Espírito Santo. Não queira misturar uma coisa com outra coisa. Nós somos templo do Espírito Santo. Coríntios 6:19-20, se eu não me engano. Olha só. E tem o que? Efésios 4:5, ou seja, um só corpo, um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocações, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Simples. O protestante, ele cata essa tese, eu sou igreja. Por quê? Para negar a verdadeira igreja. Desde o começo, está negando o que está explícito na Escritura. Paulo fala, caso se eu tardar, 1 Timóteo 3,15, quero que saiba que a igreja ela é coluna, sustentáculo da verdade. Quem são as colunas que sustentam essa verdade? Efésios 2,20. Quem são as colunas? Gálatas 2,9. Tiago, Cefo e João, que são consideradas as colunas. Então, é simples entender isso, meu querido. Qual é a verdadeira igreja? Qual foi confiado os dogmas? Qual foi confiado o mistério? Qual foi confiado o Espírito Santo? Antes dos apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, que é outro Espírito. Interessante, né? Você pega aqui o catecismo, doutor, conhecedor da verdade, Banzoli, né? Um esgoto seus vídeos. Infelizmente, não tem nada contra a sua pessoa, mas seus vídeos é um lixo. Essa tática sua e querer degrinir a igreja não funciona. Olha só. Hum... 77, tá, meu querido? Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. A ele transmitiram seu próprio encargo de magistério, com efeito a pregação apostólica, espécie de modo que especial nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Olha só, a transmissão 78, viva, realizada no Espírito Santo, é chamado de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela por meio da tradição, a igreja em sua doutrina, vida e culto perpétua, transmite a toda a geração tudo o que crê. Ensinamento dos santos padres, testemunhas da presença vivificante da tradição, cuja riqueza se difunde para a prática e na vida da igreja crentes e orantes. Olha só. Atos dos Apóstolos 2. Atos dos Apóstolos 1, ali você vê. Desde o princípio até o dia que desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo sua instrução aos apóstolos que escolheram, foram arrebatados. Agora vemos aqui quem foi escolhido, a quem foi confiado, aos apóstolos. Atos dos Apóstolos 2, desce quem? O Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2,14, quem está pregando ali? São Pedro. Atos dos Apóstolos 2,41, converte mais de 3.000 almas. Atos dos Apóstolos 2,42, persevera eles na doutrina dos apóstolos. Então tem uma doutrina. Olha só. Olha só. Então, olha só. Atos 7, 55, mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, Estevão cheio do Espírito Santo. Ó quem está usando a boca dos discípulos e enviado pelos discípulos o Espírito Santo, porque as apóstolos 2 desce o Espírito Santo. A testemunha viva que assiste a igreja, que o Lucas Banzoli está negando. É só, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu o chefe do povo e ancião. Ouviu? São Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Agora você pega Atos Apóstolos 8, ó como a igreja ela é dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. Então o Espírito Santo não estava dormindo, como diz a Reforma Protestante. A profecia foi aos apóstolos para edificar a igreja. Tudo que você tem aqui, conteúdo, tudo, graça ao Espírito Santo, graça à igreja, que é a igreja mística. Eu não sou igreja, sou membro da igreja, certo? Atos 8, olha só, 26, O anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse, levanta-te e vai para sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta, né? Filipe levantou-se e partiu. Ora, um egípcio eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia,
e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Ó. Voltando-se então em seu carro, tendo o profeta, lia o profeta aí, ó, o Espírito disse a Felipe, aproxima-te e vai bem perto dele e disse, ó, o Espírito Santo está instruindo São Felipe, instruindo São Pedro, instruindo Santo Estevão, instruindo São Felipe, e o Espírito Santo também instrui São Paulo, quando ele é batizado aqui pelo membro da igreja, Ananias, ó. Atos Apóstolos 17, 18, ó, 18, ó. No mesmo instante, caíram dos olhos, e Saulo, umas como escama, recuperou a vista, levantou e foi batizado, ó. Olha só, o 17, ó. Ananias foi então, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, esse Jesus que te aparece no caminho, enviou-me para que recobre a vista, fique cheio do Espírito Santo. Então, o que fala? Evangelho primeiro não tem nada de homem, mas revelação do alto, revelação de Cristo, da glória. Simples. Olha só. Você vai negar isso? 1 Timóteo 3,15, a igreja de Colônia está dando, porque o Espírito Santo está sobre essa igreja. O texto é bem claro, Mateus 28. A quem está se referindo? 28, do 16 ao 20. Você vai entender a quem está se referindo. Aos 11 discípulos. Tanto ali que Atos Apóstolos 1 ali, reuniu 120 pessoas, com Pedro toma a frente, para eleger outras pessoas, que é o Matias, para comparar, para se completar o ciclo dos 12 apóstolos. Para descer o Espírito Santo sobre aqueles que caminharam com Cristo, etc, etc. Uma coisa muito interessante, uma coisa que eu sei, cara, a verdade não está na Mundial, na Assembleia, não tá, porque o Espírito Santo ele não é divisor, como diz Santo Agostinho, que unifica a igreja é o Espírito Santo. Ah, mas a igreja católica se corrompeu. Cuidado, meu querido. Homem se corrompe, mas a igreja não. Porque Efésios 5, 25, 22 ao 27, Cristo fala assim, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentar toda glória, sem mácula, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível a esposa do Senhor. Simples entender. Essa tese do Lucas Bonzoli, essa rincha com o padre Paulo Ricardo já é antiga. Que ele não aceita que o padre Paulo Ricardo ele é um padre raiz, um padre que tem amor pela igreja. Não precisa fazer manobra para provar, não. Segue de acordo com os apóstolos seguiram. Mateus 28, 20 diz bem claro que o Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo, então, ele é contraditório. Cristo, ele é contraditório à sua profecia em Mateus 16, 8. Está em Martinho Lutero a profecia? Em 16 séculos de atrás, em 1517? O Espírito Santo estaria dormindo até esse século? 1500 anos antes, o Espírito Santo está dormindo? A profecia é 1500 anos? Não, meu irmão. Quem sai desse fundamento dos apóstolos está fora. Esse é o primeiro vídeo. Simples, cara. Simples. Você pega esses mestres dessas qualidades, desses tipos. Quer provar de Bíblia? Não tem como, cara. Tanto que ele manobra no computador ali para tentar provar uma coisa, mas eu quero ver de Bíblia, cara. Escritura. A igreja católica é a verdadeira. Tanto que Mateus 12, 25 diz que toda divisão será dispersa. Quando sai para trabalhar, eu passo em várias. Cada esquina tem uma igreja. Eu vi uma igreja ali, na Maria Augusta, a igreja da Filadélfia. Ressuscitaram a igreja da Filadélfia. Pelo amor de Deus, né, cara? Aí tem uma igreja aqui, Filadélfia. Aí anda mais um pouquinho, já tem outra, Assembleia. Anda mais outro pouquinho, já tem outra igreja, a Batista. Já ando mais um pouco, tem a Presbiteriana. Qual é a verdadeira igreja então, meu querido? Pelo amor de Deus, cara. Salve Maria, sou missionário, Senhor Roberto.